E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. No episódio de hoje eu conversei com a Bianca Wax, que é coordenadora da área de Pro Bono do Matos Filho. Bianca contou cada passo de sua inusitada carreira e como esse quebra-cabeça foi se formando. De pesquisadora a consultora da Presidência da República, até assumir uma posição de destaque em um dos mais importantes escritórios de advocacia do Brasil. Essa é mais uma história que mostra que o profissional do direito pode trilhar o caminho que quiser, e que sim, pode contribuir muito para a nossa sociedade. Foi uma aula e uma lição de vida. Mas vamos do começo. Bianca se formou em Direito pela PUC de São Paulo e fez mestrado em Filosofia do Direito, Direitos Humanos e Direitos Culturais pela Universidade Pablo Lavide. Trabalhou como pesquisadora, analista de projetos, coordenadora de biblioteca, consultora na Secretaria Municipal e na Presidência da República, até chegar ao renomado Matos Filho, onde hoje é coordenadora da área de Pro Bono. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Calma que já vai começar. Antes, uma boa notícia. Durante esse episódio, você ouvirá uma palavra-chave que dará direito a 50% de desconto em todos os cursos disponíveis na plataforma da Reinvent Legal. E o link você encontrará no post de divulgação desse episódio, no site da Reinvent Legal ou em nosso Linktree. Isso mesmo, 50%. Anote o código e aproveite esse episódio. Bianca, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Retalks. É um enorme prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Renato. O prazer é meu. Estou muito feliz aí de poder compartilhar algumas ideias com você. Bianca, estava aqui super ansioso para essa nossa conversa, porque você tem uma carreira considerada incomum para o profissional do direito, né? Você tem sólidas passagens por instituições governamentais, associações relacionadas à cultura, fundações e universidades estrangeiras, até chegar no Matos Filho, né? Dito isso, eu gosto sempre de abrir com essa pergunta. Você planejou esse desenho de carreira? E, caso contrário, quais eram os seus objetivos? Olha, eu acho que não é difícil, né, planejar uma carreira em comum assim por caminhos pouco óbvios, né? Não, acho que não teve um planejamento prévio, mas desde o início uma clareza, né, muito grande. E acho que uma clareza é uma coisa que era inevitável, assim, que era o desejo e aí, de certa forma, a familiaridade de atuar no campo social, né, de alguma forma. E isso, sabe a coisa que faz você brilhar os olhos, o coração bater, né, a gente se emocionar quando tá, nossa, é isso que eu preciso fazer, né, isso já estava evidente tanto, então eu era aquela aluna que gostava de constitucional, filosofia do direito, direitos humanos, né, era super envolvida no centro acadêmico, estudei na PUC, era, né, dessa que estava em todos os debates, a que fazia, né, algumas perguntas provocadoras em sala de aula sobre contexto político, econômico, desigualdade social. Então, acho que isso já vinha, né, desde o meu tempo de estudante. E eu acho que a época, né, eu me formei em 2002, a gente ainda estava na época para a criação de uma defensoria pública no estado de São Paulo, né, e não era tão evidente, né, quais caminhos alguém que gostaria de trabalhar na área social, que se identifica, estuda direito, né, e tem essa sensibilidade para questões sociais e de direitos humanos, e que caminho pode seguir. Então, eu acho que talvez essa trajetória aí, de certa forma, pode parecer tortuosa, né? Mas ela é, na verdade, me deu uma formação muito eclética, assim, e experiências muito valiosas. Eu acho que é própria, né, foi própria de quem está aí. Acontece com muitos, tenho amigos e amigas também que passaram por algo parecido, que é uma busca, né? Uma busca de encontrar um caminho no direito, né, uma possibilidade de exercício da profissão que permita esses diferentes olhares, né, e aí, sobretudo, um compromisso
uma vontade, né, irrestrita de atuar pela mudança social. Então, acho que é um pouco isso. E aí, obviamente, outras questões que tinham a ver com meus interesses também, né? Eu fui trabalhar eu fiz estágio por pouco tempo, num escritório pequeno, de contencioso, e a época que os processos não eram eletrônicos, então que a gente precisava ir muito para fórum, né? Famosa barriga no balcão. Exatamente, famosa barriga no balcão, né? E eu estava ao mesmo tempo, enfim, sempre tive muita sensibilidade para arte, para cultura e a época. Olha, eu vou contando causas aqui, histórias, viu, Renato? Se você deixar. Vamos lá, ótimo. Eu lembro que à época a gente tinha há pouco tempo aprovado a Lei Rouanet no Brasil. E lembro que eu estava fazendo um estágio, era um estágio que era bem remunerado para a época, né? Enfim, tinha aí boas projeções, mas o Ministério da Cultura em São Paulo tinha aberto uma possibilidade de estágio para difusão da lei de incentivo à cultura, da lei do audiovisual, e eu adorei aquilo, né? E aí eu lembro que era uma diferença salarial muito considerável, assim, de quase 10 vezes o salário para menos, né? E eu fui, para desespero da minha família, eu deixei o estágio que eu estava fazendo e fui para essa experiência aí num órgão governamental que tinha uma representação em São Paulo. E aí foi muito valioso, porque ali rapidamente eles identificaram também que eu tinha esse viés social e fiquei responsável por fazer o contato com organizações sem fins lucrativos, por explicar a lei e participar de eventos. Então, acho que desde cedo já foi sempre essa... tá aí uma primeira experiência que me fez combinar essa questão de contribuir para a melhor compreensão do direito, ter diálogo com a sociedade civil, né, e trazer para esse nosso campo de atuação outras reflexões, né, e campos de conhecimento não tão evidentes. Assim. Poxa, muito... então, aí começa... Desculpa. Eu ia falar que, poxa, que é muito legal, você já até adiantou e trouxe um pouquinho dessa tua experiência no Ministério da Cultura, que realmente é incomum para os estagiários de direito, né? Mas eu queria que você me contasse assim, e eu gosto de causas, assim como você bem colocou, que você me trouxesse histórias ou exemplos de projeto que você trabalhou lá como estagiária no Ministério. A gente tinha época, eu lembro que era um grande desafio, porque o mecanismo do patrocínio na Lei Rouanet ele era mais largamente utilizado, mas a gente tinha também a possibilidade de que pessoas físicas pudessem doar para projetos culturais e aí com isso ter, né, o seu abatimento no imposto de renda. Então eu lembro que um dos projetos era pensar uma forma de explicitar esse mecanismo, né, de possibilidade de doação de pessoas físicas, né? E eu também, enfim, né? E aí a gente fazia, eu lembro a época, uma parceria com a FGV, já à época, né? Tinha uma preocupação com esse tema, e de falar em organizações, tentar falar com filântropos, né? E pessoas que tivessem esse olhar para a importância de uma política cultural, né? No Brasil. De se fortalecer uma política cultural, né? Porque a gente fala bastante de educação, de outros direitos básicos ainda pouco garantidos, mas a cultura também tem um papel fundamental, que ela é o meio, né, de criar uma cidadania mais crítica, justamente para a reivindicação desses outros direitos, né? Então eu lembro que esse foi um projeto à época que eu estava bastante envolvida de pensar, e outro também, junto com ele vinha o outro de criar manuais, algo que até hoje, até no Matos Filho recentemente a gente publicou um livro, eu adoro, minha equipe sabe, eu só adoro publicações, adoro livros e manuais informativos, cartilhas, enfim, tudo que faça com que as informações sobre o direito cheguem ao maior número de pessoas, né? A gente tem essa demanda grande no país. E eu lembro que a época a gente fez um material, era um vídeo ainda, era VHS, veja só, Renato. Eu vi que eu começo a contar esses casos, vai delatando a minha idade, né? Mas eu sou dessa época também. Produzir um vídeo VHS que explicava o funcionamento da lei, como apresentar um projeto, como você pode doar, né? Qual a sistemática, que hoje está tão aí bem consolidada, com 1000 críticas e reivindicações, mas foi, né, um mecanismo... É uma lei criada, né, que alterou bastante a realidade do financiamento à cultura, enfim, à política pública. Mas esse foi o início, a história com a cultura tá bem lá atrás, assim, teve outras
teve outras aventuras aí nessa busca até chegar no What's Filho. Nós vamos falar. Inclusive, depois, e até um pouco antes de se formar, você passou a atuar como analista de projetos em uma organização não governamental que tinha foco na formação de assessoria em políticas sociais. Como é que veio esse convite e o que era a sua rotina? O que você fazia nessa instituição? Então, é o Instituto Polis, né, um instituto de referência mesmo em política social em São Paulo. Eu digo assim que a gente tem, óbvio, né, eu sou formada pela PUC, a faculdade me formou, mas tem algumas instituições que elas nos formam também, né, e o Polis foi uma organização que me formou muito. À época, tinha um professor da PUC que coordenava a área de Direito à Cidade, o Nelson Saulo, o professor Nelsinho, mas eu fui justamente trabalhar na área de políticas culturais, até por conta dessa experiência prévia, então uma coisa foi levando a outra, né? Então tinha tido essa experiência no Ministério, tinha uma área na área de políticas culturais, aí era já um pouco estranho, todos os meus amigos do direito estavam trabalhando na área de direito urbanístico, e eu fui trabalhar na parte da cultura, colaborando, obviamente, né, com os amigos que estavam lá pensando a questão do direito à cidade à época, né? E o Instituto Polis tinha uma coisa muito muito constitutiva da nossa atividade, que era o diálogo com movimentos sociais e com organizações, né, para pensar toda e qualquer política e também com o legislativo municipal, né? Então, à época, o Instituto fazia muitas pesquisas, produzia conhecimento, né? A gente, nossa, foram tantas coisas. Lá tinha um projeto também que chamava Dicas para a Ação Municipal, que a gente tentava reunir em uma página de frente e verso, que era impressa num papel assim durinha, explicar também o funcionamento de alguma lei ou de como implantar determinada política nos municípios. Isso era distribuído para vários municípios brasileiros, né? Muito tentando fazer com que essas informações chegassem ao maior número de gestores públicos. Então, foi uma experiência formativa, assim, formadora, né, em muitos aspectos, de entender sempre que a gente quer atuar com impacto, né, e quer alcançar, enfim, mudanças estruturais, a gente precisa sempre ampliar o debate, né? Então, falar com movimentos, falar com a sociedade civil, traduzir o direito para o maior número de pessoas, né, se aproximar do legislativo para que as coisas efetivamente aconteçam, para o executivo também. Então, foi um período de formação muito especial. Sou muito grata aos anos ali de Instituto Polis. E como era uma organização, até é uma das organizações que eles até dizem, né, que fazem parte ali das que são importantes no nosso processo de redemocratização, porque pensavam justamente política pública, né, no momento pós-Constituição, que a gente precisava, né, refletir sobre como fazer os direitos serem implementados, né. Então, até falo assim, que embora eu não estivesse advogando, eu já estava advogando pelos direitos, de alguma forma, né? Só que aí não na atuação jurídica né, mais tradicional. Mas, então, essa organização recebia muitos financiamentos da cooperação internacional, como algumas outras, né, brasileiras. E aí, por conta disso, eu tive a oportunidade de morar um ano fora, quando eu tranquei um ano da faculdade, fui morar fora, então meu inglês sempre foi, né, tive essa oportunidade, né, de aprender bem o inglês, e aí ficava muito à frente dos contatos também com as organizações que apoiavam o Instituto aqui no Brasil. E aí começa também o capítulo internacional, né? Começa aquele bichinho que eu acho que em algum momento pica algumas pessoas que têm oportunidade, né, vontade de ir para fora, de entender como algumas coisas são feitas fora do Brasil, e aí foi... E eu lembro, eu estava um dia, para contar um caso, eu estava um dia lá no Instituto Polis e me falaram que um professor espanhol, que era um professor próximo ao Boaventura Sousa Santos, que quem é desse mundo, né, dos direitos humanos conhece bem, esse, né, sociólogo português, mas que, enfim, que esse professor espanhol estava lá, que queria conhecer o Instituto. E aí o meu chefe, à época, ele tinha 1000 reuniões, ele falou: Bianca, eu não vou conseguir, você pode atendê-lo? Aí eu falei assim: mas Hamilton, eu não sei nem falar espanhol, como assim eu vou atender o professor? Ele: não, apresenta aí o Instituto, ele vai entender português, vai dar tudo certo. E aí aquela coisa de estagiário, bom, aí eu já era analista, já tinha me formado, mas ainda em começo de carreira, né, você vai receber o senhor lá, catedrático, tal, vamos lá te apresentar o Instituto. Pois bem, a conversa fluiu super bem,
Eles ficam, né? Acho que tem iniciativas sociais brasileiras que são muito reconhecidas no exterior. A gente estava, à época, apoiando os orçamentos participativos, os conselhos de participação social. Tinha muita coisa para contar, né? E uma produção de conhecimento também muito, muito consistente. E daí ele falou assim, olha, eu sou um dos coordenadores acadêmicos de um mestrado em direitos humanos, né, em teoria crítica dos direitos humanos, que eu nem sabia o que era à época, teoria crítica, mas que eu acho que você podia estudar o programa e tal. E eu, à época, eu estava estudando francês ali, até o instituto era ali no centro de São Paulo, na General Jardim, e lá tem uma aliança francesa, que é uma aliança antiga, até uma das mais antigas de São Paulo. E eu estava estudando francês porque eu estava determinada que eu não ia mais estudar direito, que eu ia fazer um mestrado lá na Escola de Ciência Política da França, lá na Sciences Po. Então eu estava sempre, eu brinco que eu sempre estava assim, não, eu não vou, não vai ser como advogada e tal, vou estudar para fazer esse mestrado lá na Sciences Po. E aí aparece essa conversa com esse professor que me conta desse mestrado em teoria crítica, né, na Espanha, e diz assim, não, você precisa vir. Eu falei, não, mas eu estou aqui trabalhando com política social, com cultura. Ele falou, não tem nada mais de direitos humanos do que isso. Você precisa vir e apresente um projeto e tal. E aí tinha outra colega do Polis que também apresentou algo relacionado a direito urbanístico. E lá me vou, depois com as malas para a Espanha, né? Mudo todo o plano de novo, para desespero da minha família. Mas como assim, anos de francês para você ir para a Espanha agora? Mas é que era muito incrível, né? Era uma possibilidade de um estudo multidisciplinar, com professores maravilhosos. Aí reencontrei até a professora Flávia Piovesan, que tinha sido minha professora na PUC, que era uma das professoras do curso lá, e ela me deu a maior força, falou, não, você tem que ir, tem tudo a ver mesmo e tal. Então são essas... às vezes o caminho vai te escolhendo também, né? E a gente vai tendo pessoas que a gente encontra no caminho, às vezes é uma conversa, é um estímulo. Eu tento fazer isso muito com os estagiários lá no Matos Filho e com as pessoas que vêm procurar até para saber desses causos, dessas histórias. Porque às vezes é isso, a gente às vezes tem a possibilidade de influenciar e trazer uma perspectiva significativa, né? E eu agradeço, hoje estou aqui mencionando essas pessoas que foram importantes para mim. Mas é isso que me chama muito a atenção. Olha que coisa maluca. Quer dizer, você acabou recebendo o professor porque o teu gestor não tinha espaço na agenda, e daí saiu uma conversa que te levou para a Europa, onde você fez o mestrado em Direitos Humanos e Direitos Culturais, e depois trabalhou como pesquisadora na Fundação Charles Leopold Mayer e na Ibero-Americana de Direitos Humanos, né? Então, olha que coisa, né? Uma oportunidade, uma conversa para onde que leva, né? E é justamente sobre isso que eu queria até entender um pouquinho mais, né? Como foi essa experiência do mestrado, que você já contextualizou um pouco, e também a experiência como pesquisadora nessas instituições. E mais, passado alguns anos, Bianca, você enxerga que nós temos estruturas de incentivos semelhantes a essas que você vivenciou lá aqui no Brasil? Tá, então vamos lá. O que era depois de terminar os créditos, né, do mestrado, de ter apresentado a minha dissertação, enfim, eu não queria voltar. E aí tem uma coisa sobre a minha vida pessoal que eu fico tranquila de contar para vocês. Eu dancei muitos anos e dançava, comecei a dançar flamenco e estava super envolvida com a cultura a cultura da Andaluzia, enfim. E eu não queria voltar, eu sentia que tinha muita coisa para fazer. Eu tinha sido da organização quando estava no Brasil, eu era de um dos grupos de trabalho, né, do Comitê de Organização do Fórum Social Mundial, né? E eu e toda a minha turma da PUC, assim, os amigos que são próximos até hoje, né, os amigos aí da mesa de bar também, a gente ia para o fórum, em Porto Alegre, enfim, isso foi muito marcante na minha formação, né, também. E estimulado até, enfim, institucionalmente, daí do lugar onde eu trabalhava, isso era próprio, né, que a gente contribuísse nesse espaço. E o fórum teve uma perspectiva de internacionalização, então eu lembro que, imagina, eu estava na Espanha, e aí eu tinha a missão de ajudar a organizar ou a contribuir com uma delegação no Fórum Social do Magrebe,
né? E foi ali também como comecei com contato com os temas de imigração, feminismo, né? Entender um feminismo árabe, né? Como que ele se expressava ali, foi... E eu não queria voltar de jeito nenhum. Tinha muita coisa para fazer por lá. E coincidiu, né? Então, como eu tinha trabalhado no instituto aqui, à época a Universidade Pablo de Olavide, onde eu fiz o mestrado, estava começando um projeto com a prefeitura de Sevilha, justamente para implantar o mecanismo dos orçamentos participativos, né? Que eles chamavam lá de pressupostos participativos, que nem tinha sido a minha especialidade antes, mas eu tinha contato com os pesquisadores do Brasil com esse tema e vinha de uma organização de referência nessa área, né? Então eles me convidaram para continuar como pesquisadora, né, nesse projeto, que é o sonho, né, de toda pessoa que vai estudar na Europa ou fora do Brasil, você depois trabalhar fora, né, e também foi um super aprendizado de estar lá, entendendo um pouquinho da gestão pública municipal numa cidade espanhola, né, fazendo um projeto pela universidade, tentando levar um modelo de participação social. Lembro muito de ir para bairros distantes, assim, bairros de periferia que tem mesmo. O sul da Espanha é uma região mais pobre, né, do país. Então, muitos bairros ciganos, bairros, né, ali com, enfim, que poderíamos comparar algumas periferias até de São Paulo. E aí tentando, né, contribuir com um projeto que basicamente tentava fazer com que as pessoas entendessem o papel delas de decidir sobre o destino do orçamento público, né? Enfim, aí meu trabalho era sistematizar as reuniões e colocar isso aí dentro de uma metodologia de pesquisa e do projeto, que foi... Nossa, você está me fazendo voltar numas... Eu vou fazer a... Mas eu vou te falar, Bianca, o mais bacana de tudo, pode falar, uma coisa que eu gosto muito e que depois os entrevistados sempre falam é isso. Nossa, eu voltei no tempo, que bacana, porque há tanto tempo que eu não revisitava isso, e é a coisa que eu mais gosto, porque vocês puxam as coisas lá de trás e a história é uma delícia. Né? Que eu acho que mostra que muito, enfim, mas isso acho que é perfil, né? Uma vez uma psicanalista falou assim para mim que existiam duas formas de você pensar o teu caminho, seja profissional ou pessoal. Ela dizia assim, ou uma autobahn, né, que é aquela estrada que você sabe quantos pedágios vai ter, o tempo que você vai levar a partir de determinada, né, se você for com tal qual velocidade e tal. Ela falou uma estrada paralela, uma estrada de terra, né? A minha foi uma estradinha dessas, assim, que você pega uma saída, não sabe muito onde vai dar, mas vê lindas paisagens no caminho, né? E eu acho que às vezes tem jeitos, tem gente que pode preferir, né? Ou se identifica com uma questão mais planejada. No meu caso, eu fui fazendo essas outras escolhas. Mas voltando lá para os pressupostos participativos, né? Então acabou esse projeto, e aí é uma lógica muito de quem atua também nessa área, sempre precisando do projeto, do financiamento, vai ter o próximo, não vai ter, como vai ser e tal. E então a Fundação Ibero-Americana de Direitos Humanos, que estava também ali sediada, né, no ambiente universitário, tinha um projeto com uma organização italiana, que era os Juristas Capodarco de Roma, e à época eles estavam fazendo uma cartilha, e aí toda a discussão de União Europeia, começando ali, as reformas no âmbito educacional na Europa, enfim, mas era uma cartilha sobre ações coletivas pelo direito, né? E precisava ser traduzido em várias línguas, e aí com os espanhóis, alguns, não quero ser aqui generalizar, mas não tinham tanta familiaridade com o inglês. Eu conseguia também, né, ajudar com algumas edições em francês, e aí entrei nesse projeto. Muito bom, e depois uma pesquisa da mesma fundação sobre imigração indígena. E aí é isso, né? Você está no ambiente da pesquisa na universidade, de execução de projeto, é o que vai aparecendo. E aí com orientadores incríveis, assim, foi uma experiência muito, muito maravilhosa mesmo. Mas, que eu preciso dizer, eu sempre tinha uma angústia que era muito assim, poxa vida, legal, eu tô fazendo tudo isso e tal, mas eu gosto de fazer, sabe, Renato? Eu gosto de ver as coisas acontecer.
E o ambiente acadêmico, ele é muito legal, e eu acho que permite uma densidade, assim, né, de reflexão e produção, mas é um lugar mais do pensar, né? Então eu sempre tinha essa coisa assim, poxa, mas eu acho que né, eu podia advogar por essas coisas todas que eu venho estudando de outra forma, né? E aí tem a questão de validar o diploma de advogada. Uma coisa é você fazer um mestrado acadêmico, outra coisa é você ter a licença para atuar em outro país. A permissão para advogar. E aí eu lembro que eu fui até pesquisar isso e tal, e não era tão simples na Espanha, e aí foi quando começou aí o bichinho da volta, né? De, poxa, acho que é momento de voltar para o Brasil e começar a pensar aí a próxima etapa. E aí você voltou para o Brasil, passou a atuar na parte de gestão de projetos culturais, na Agência Espanhola de Cooperação Internacional, inicialmente, de desenvolvimento para desenvolvimento internacional, e depois no Instituto de Apoio à Língua, à Cultura e à Literatura e no Instituto Via Pública. Então, se você puder compartilhar... Pode falar. Desculpa. Não, me desculpa. Desculpa, não. Eu voltei depois de tantos anos, eu falei, preciso achar um trabalho. E assim, eu tinha Espanha, então eu fiquei 5 anos no total, né? Foram muitos anos. E aí a Agência Espanhola de Cooperação Internacional caiu como uma luva, assim, enfim, e era uma coisa também de gestão de projetos, e aí é curioso, né, rememorando agora, nada por acaso, então eles faziam tanto, assim, de coisas, desde trazer artistas espanhóis para a Bienal, então uma coisa super das artes e tal, e aí quem era especialista no assunto lá, que cuidava dessa parte, como trazer recursos internacionais para apoiar organizações de periferia. Então, lá, rapidamente, eu fiquei com estes projetos, né? Que eram organizações, e aí a gente estava muito à época que tinha a questão do grafite em São Paulo, toda a discussão de ocupação do espaço público, então era algo que a cooperação espanhola apoiou bastante, né? Então, eu lembro de ter ido para o Grajaú, para um festival de grafite. Hoje, anos depois, até uma organização que virou minha cliente pro bono no Matos Filho. Anos depois. Legal. Anos depois eles apareceram. Então, assim, tem uma juventude nas periferias de São Paulo fazendo um trabalho muito maravilhoso há muito tempo, né? Em muitos lugares onde a política pública estatal é muito deficitária. E essa cooperação, então, tinha esse foco e um foco também em projetos de mulheres, né? Então, lembro até de receber algumas figuras e uma jornalista até que me deu um livro sobre o feminismo que me marcou também, mas foi por um tempo e muito numa volta de transição. Depois, esse Instituto A Língua, Cultura e Literatura é um projeto, na verdade, que foi lá a implantação de uma biblioteca onde foi o Carandiru. Não sei se você já conheceu o Parque da Juventude aqui em São Paulo. Tem uma biblioteca modelo. Lindo. É lindo lá, né? Então eu ajudei a implantação desse projeto. E aí já não era mais um projeto internacional, aí eu já estava aqui no Brasil, estava bem feliz de estar colaborando com uma organização brasileira que é uma OS ligada ao governo do estado de São Paulo e que justamente estava fazendo a transição, eles tiveram um momento de transição das organizações sociais, e aí alguém lá falou, não, mas a Bianca, você estudou Direito, pode nos ajudar aqui. Quando eu me vi, eu estava já me aproximando numa organização de cultura, mais dessas discussões institucionais sobre o terceiro setor e o modelo das organizações sociais, então eu apoiei um pouco essa transição. E lembro que eu estava também aí num dilema, mas e aí, vou advogar, não vou? Pensando em estudar, eu estava querendo estudar, como eu estava convivendo com muitos educadores lá na biblioteca, eu estava querendo estudar pedagogia. Falei, não, eu preciso estudar algo relacionado à educação. Estava encantada com o trabalho dos educadores, assistentes sociais, assim, as pessoas que ficam na lida diária mesmo com a população, e eu queria poder entender mais disso, assim, ter mais base, né, teórica até para entender o trabalho. Mas aí o Instituto Via Pública, que também, enfim, muito parecido àquele Instituto Polis lá atrás, trabalhava com assessoria a governos, soube, né, que eu estava de volta ao Brasil e eles estavam fazendo uma nova assessoria, uma assessoria ao Ministério da Cultura já anos depois, aí a gente era até a ministra Ana de Holanda à época, que ficou pouco tempo, mas e aí era uma coisa mais ligada ao direito, porque a gente precisava criar uma metodologia, mas precisava analisar os marcos jurídicos relacionados tanto ao incentivo cultural quanto à
questões de patrimônio, Instituto do Patrimônio Histórico e tudo mais até ligado ao meu mestrado. E aí eu fiquei numa dúvida, assim, eu falei, o direito está sempre me chamando de volta, né? De alguma forma, eu aqui, agora eu vou estudar educação, não, venha cá que tem isso. E aí não dava, era irresistível, porque aí era trabalhar com o governo federal, aí era um projeto de âmbito do Brasil todo. E por mais, eu estava super feliz lá na Biblioteca do Carandiru, achando, sabe, a gente fazia um trabalho muito, o que se diz nesse universo, no território, né? Então, ali tem um conjunto habitacional, que é a Zaquinarche, que foi um dos primeiros conjuntos habitacionais de São Paulo, que cresceu muito em razão do complexo, né, da penitenciária. E tinha graves problemas. E aí, um caso que eu sempre gosto de contar. A gente tinha aquela biblioteca maravilhosa, modelo, com equipamentos de última geração, uma programação cultural e literária de ponta, um super investimento do governo do estado, e as pessoas não frequentavam, né? Era gratuito, tudo gratuito, lindo, Do lado e não era só frequentava. atravessar umas pontezinhas, passar por uma... E não frequentava. E aí uma coisa que você tem que... É uma sensibilidade que a gente desenvolve depois de um tempo, né? Que às vezes não basta, né, oferecer, né, mas tem que tornar disponível, fazer disponível mesmo, né, e para isso formar público, fazer com que as pessoas, né, cheguem e possam aceder àquilo, né. E aí eu lembro que um dia lá, aqueles dias assim que dá aquele ímpeto, falei, se as pessoas não vêm até a biblioteca vai até as pessoas. Aí a gente montou todos os estandes de toda a programação de tudo dentro da comunidade. Tipo, levou toda a estrutura para lá. E aí foi uma loucura, né? Eu lembro que era uma ação, não sei se de Páscoa, o Natal, Dia das Crianças, alguma coisa assim. E aí foi um sucesso. A partir desse dia, as pessoas começaram a frequentar e a conhecer o espaço, né? E foi, enfim, eu estava muito feliz, eu me emocionava com constância nesse trabalho, mas aí o chamado para ir para o governo era, né? Às vezes a gente também tem que ir para as missões que nos são dadas, né? E foi também aí de lá para acho que uma outra experiência que você sabe também, que é ter ido trabalhar na Presidência da República, que aí foi assim, bom, agora vamos assumir aí toda essa trajetória, empacotar isso. E é isso, né? Enfim, foi disso. De lá, do Instituto Via Pública, então, fui trabalhar na Secretaria-Geral da Presidência em 2013. E aí já não era um projeto a ver com a cultura, mas a ver com a criação de um marco legal para as organizações da sociedade civil, né? Aí com um time... Você se aproximou um pouco mais do direito, né? O direito te chamou de volta. Já tinha toda essa experiência de ter trabalhado em organizações, de ter pensado a questão de participação social, sociedade civil, relações institucionais, políticas públicas, marcos, né, experiência no legislativo e tudo mais, e aí tudo isso culminou, né? Então, a forma de ter ido para a presidência, o governo federal tinha, e é possível que ainda tenha, acordos de cooperação com o Programa das Nações Unidas, né, para desenvolvimento, o PNUD, e com o Unesco. Esses acordos de cooperação permitem a contratação de profissionais técnicos, né, por entrega de produtos. Então eu venci um desses editais e fui, né, colaborar, então, participar do corpo técnico que estava elaborando um novo marco legal para as ONGs no Brasil. E, bom, aí, né, aí acho que eu tenho até colegas que estavam também trabalhando à época na Casa Civil, então, e aí é dessas experiências que você não pode dizer não, né, e que tem um antes e um depois, né, então você, enfim, ter a experiência é um grande privilégio. Foram anos de muito trabalho, muito aprendizado, mas de estar mesmo no órgão máximo do executivo, que me deu muita maturidade institucional, né? E aí era um time de advogados e pessoas do direito que eu tenho grandíssima admiração, que me ensinaram muito.
E foi, enfim, né? E viajei muito o Brasil também, pude ir, né, para muitos lugares, porque a gente às vezes fica muito no eixo Rio-São Paulo-Brasília, né? E mesmo morando em Brasília, lá tem uma possibilidade, né, nesses projetos de âmbito nacional, de conhecer outras realidades, enfim. Então, e é tanto que eu até faço a provocação sempre lá no escritório, nos eventos de acolhida dos estagiários, eu sempre pergunto, falo, quem já foi para a Amazônia? Quem já foi para o Pará? Quem já foi para o Tocantins? Né? Eu adoro fazer, eu ainda, né, justo eu que morei tantos anos fora, mas eu acho esse conhecimento do Brasil muito importante, assim. Então foi uma experiência que me proporcionou isso, além de outros aprendizados enormes. E me conta uma coisa, você até mencionou que você foi selecionada nesse programa das Nações Unidas para Desenvolvimento. É uma curiosidade, como é que funciona essa seleção? É uma seleção, puxa, você tem que fazer, que não como você está fazendo aqui comigo, viu, Renato? Mandar comprovantes de todas as suas experiências profissionais, com cartas de indicação de todos os seus antigos empregadores. Eu lembro que era um processo impressionante, assim, a trabalheira que deu, de papelada. Basicamente, você tem que fazer um relato de tudo o que você já fez, e depois foram algumas séries de entrevistas, e à época eu achava até que eu teria poucas chances, porque eu tinha feito muita coisa diferente, né? Eu não vinha com uma bagagem somente de trabalhar com questões regulatórias, mas para a posição eles precisavam justamente de alguém que tivesse a experiência de articulação, trânsito, que fosse mesmo, e ainda mais quando você tem que elaborar uma lei e passar a lei no Congresso, né? Então é uma experiência que isso não é tão evidente assim, a trajetória para trabalhar com isso, né? Com advocacy. E então deu certo, enfim, depois de um processo longo, eu tinha feito uma viagem, estava na Espanha de férias. Quando saiu uma das últimas entrevistas, eu já estava achando que não ia dar certo, mas aí saiu, eu lembro que eu fiz à distância, na época que não tinha tanto Zoom, então eu lembro que deu uma tensão, assim, mas o Skype funcionou, e foi uma conversa por Skype, e aí, então, em julho de 2013, eu me mudei, fui para morar em Brasília e ter essa experiência por lá. Você teve essa experiência rica, realmente. Você falou de um lado da mesa que, assim, pouquíssimas pessoas têm oportunidade. E depois, em 2015, você também trabalhou na Secretaria Municipal de São Paulo, que são, na verdade, duas passagens muito ligadas à parte legislativa, né? Pensando nesses cargos, Bianca, como é que funciona a relação para obtenção de informação, a pressão dos stakeholders e outras atividades que exercem também natural pressão no processo de criação de uma lei e aprovação desses projetos e outras atividades governamentais? E são diferentes pressões mesmo, e a importância de pensamento estratégico o tempo inteiro, né? E acho que quando a gente está elaborando uma lei, pensando uma lei, óbvio, a gente tem, né, sempre está buscando, né, oferecer ali a consistência técnica para que saia ali, né, enfim, para alcançar o melhor resultado. Mas tem uma questão política de articulação importante, e que muitas vezes ela não está naquele caminho óbvio, né? Então, sei lá, uma assessoria técnica que vai ajudar a elaboração de um marco legal, e esse marco legal vai passar por algumas instâncias, se ele é de iniciativa do executivo, né? Nos casos eram iniciativas do executivo. Então a gente imagina que vai ter um caminho óbvio e linear, mas o caminho nunca é óbvio e linear, né? Então, alguma das coisas, um dos aprendizados, eu lembro que às vezes quando a gente quer chamar visibilidade para um projeto, às vezes é melhor fazer com que outros de fora falem do projeto, da iniciativa, da importância, do que você próprio. Ou do que, né? E eu acho que são esses tipos de sutilezas, assim, estratégias que vai se aprendendo, né? Como assim, qualquer projeto que você vai fazer, né? Né, a gente tem que entender a importância das contribuições intangíveis, muitas vezes, para fazer com que algo vá adiante. Então, isso eu lembro que Brasília foi algo que eu lembro até a primeira vez que eu fui, né, a gente estava como representante do governo para conversar, né, em alguns espaços sobre a lei, sobre o que se pretendia e tal. Eu lembro de sair de um gabinete super felizinha, assim, ai, que ótimo, acho que esse parlamentar super entendeu, né?
E aí eu lembro a minha chefe à época virou e falou: nossa, Bi, não seja inocente. Não seja inocente, não é assim. Eu falei, mas como não? Ele estava super, né? E depois, olha só, Renato, que curioso, eu fui entender que muito dessa coisa, e agora atuando, né, a gente está fazendo muita coisa de contencioso no nosso pro bono lá no Max Filho, e eu até falei isso com um dos sócios do escritório, que muito da lógica, né, dos despachos, do contato com o judiciário, de você fazer com que o seu caso, o jargão que a gente diz, né, saia da pilha, né, que ele receba a devida atenção e tal. Esse espaço de relação, né, o relacionamento que a gente precisa ter com os órgãos do judiciário e tal, é muito importante também, né? Então, acho que essa experiência prévia com algumas iniciativas do legislativo e no próprio executivo também, né, de estar em contato com autoridades, de entender, né, eu brincava até com o José Eduardo, que era o nosso sócio-diretor, que eu precisava falar de todas as questões da prática pro bono e tudo que a gente estava resolvendo em até 20 minutos, e que eu era muito treinada a fazer isso, porque às vezes você vai ter atenção de alguém, né, imagina, vai falar com o ministro de Estado, né, ou vai falar com um parlamentar-chave para aprovação de um projeto, a gente precisa desenvolver essa capacidade de muito rapidamente passar a ideia adiante, sair dali com o argumento que você precisa que seja endereçado. E então são isso coisa que a gente não aprende na faculdade, né? E é a coisa que a experiência que vai, a coisa que a experiência vai nos trazendo mesmo, e que tem essas sutilezas. Mas sim, muita pressão. Acho que todos os espaços têm as suas pressões, têm as suas potencialidades e suas contradições. A academia, o trabalho na política pública, o trabalho em um grande escritório, em um pequeno escritório. Acho que isso, pelo menos para os mais jovens e as mais jovens, eu sempre tento dizer que a gente não pode nunca idealizar uma ou outra atuação, né? Mas estar consciente dos desafios, assim, e que faça sentido, né? Em cada momento, esses desafios, enfim. E até para quem deseja trabalhar com essa parte de relações governamentais, hoje, depois de tanta experiência acumulada dentro da máquina pública, você entende que é essencial conhecer o outro lado da mesa? E que outros conselhos Conhecer o outro lado da mesa, você se refere à atuação no privado ou estar no público? Ah, sim, eu acho que hoje a gente tem uma juventude maravilhosa, muito interessada em ocupar esses espaços com qualidade, né, e com aí valores renovados. Acho que é muito comum, isso tem acontecido muito. E aí agora, já falando um pouquinho do meu momento atual, acho que é possível uma atuação na iniciativa privada, seja num escritório, numa empresa, mas que esteja atenta a necessidades públicas, né? Ou ao fortalecimento das estruturas e das capacidades públicas. E aí, já se você me permite, né, voltando ao início lá da estudante de direito que queria trabalhar no campo social e não faz todo esse longo caminho, acho que hoje fica muito evidente, assim, acho que é uma alegria ter o Max Filho abrindo né, essa oportunidade de ter uma área pro bono 100% dedicada, de criar, inclusive, quando nós pensamos, né, na criação da prática, ampliação da equipe, a ideia é essa, né, de atrair profissionais que querem se dedicar ao interesse público, à advocacia de interesse público, mas que não encontram os espaços, né, ou vai seguir uma carreira pública necessariamente, e aí é maravilhoso, a gente tem a Defensoria Pública, o Ministério Público e muitas outras possibilidades, mas eu acho que existe também um caminho dentro da iniciativa privada que tem essa sensibilidade para o público, né, ou esse compromisso com o público, que é muito relevante, né? E que tem que estar crescendo cada vez mais no Brasil, está crescendo, espero. Bianca, muito legal você trazer esse ponto, porque eu vejo muitos profissionais que querem trabalhar colaborando com causas em formato pro bono, mas têm dificuldades em encontrar o melhor caminho. Que caminho que esse profissional deve percorrer? De atuar, enfim, eu acho que a gente tem hoje, pelo menos nos grandes escritórios, aí obviamente o Max Filho tem já um trabalho há 20 anos, né, e se constitui como uma referência, mas hoje é cada vez mais presente em grandes escritórios a atuação pro bono, então acho que esse
um caminho, né? E até esses dias eu tive contato com uma publicação, eu estava no repositório da Escola de Direito de Harvard, em que eles fazem uma pesquisa com os principais escritórios americanos para que os escritórios exponham qual é a sua atuação pro bono, qual é a sua estrutura, e a ideia é que esse guia ajude, né, os alunos ali, futuros advogados, a escolherem, né, o lugar para onde eles querem trabalhar, e fiquei muito satisfeita de ver que a área pro bono aí é um dos critérios importantes, né, e eu espero que seja no Brasil também. Também tenho conversado bastante com departamentos jurídicos de empresas, também crescentemente interessados em desenvolver uma atuação jurídica pro bono, e aí tanto para engajamento dos seus profissionais, quanto, né, de um reconhecimento que a própria contribuição que a empresa pode dar para né, equilibrar um pouco mais a simetria no acesso à justiça que a gente tem no país. Então, o caminho que o profissional pode percorrer, eu acho que, em primeiro lugar, ao procurar trabalho, né, ou nas oportunidades de interação de entrevistas, enfim, saber, né, procurar saber qual é essa possibilidade, se existe essa possibilidade de, no paralelo à atividade profissional, também desenvolver uma atividade pro bono. Acho que é um caminho sem volta, acho que a gente já percebe isso nos alunos, nas faculdades. Que bom. Tenho sido chamada aí, felizmente, para poder contar um pouquinho do que a gente vem fazendo no escritório para alunos, alunas, e é uma maravilha ver o interesse. É como se a turminha, né, ali um pouco mais reduzida na PUC nos anos 2000, hoje se expandiu aí em vários lugares, e outras faculdades fazem também por meio das suas clínicas jurídicas, dos seus departamentos jurídicos, ou seja, essa cultura existe, né, e é muito bom ver que os escritórios hoje estão atentos, abrindo espaço para isso e se colocando como né, centrais, assim, porque a gente tem uma profissão, Renato, que ela, a função social é evidente do profissional do direito. Seja na área que for, né? Você pode estar, enfim, às vezes numa área que não necessariamente vai atender somente grandes operações de grandes empresas, mas a gente tem uma possibilidade, sobretudo pela questão da linguagem, né? E como o acesso a um bom profissional de direito é tão limitado no Brasil, a gente tem uma contribuição enorme para dar. Então, acho que num país como o nosso, não dá para... Né? Esses dias eu comentava com a Josi Jardim, da Amazon, a gente participou de um evento também, eu dizia, né, que a gente tem uma questão ética de ser solidários, né? Então, eu compartilhava até um texto que eu havia lido que falava sobre isso, a ética da solidariedade, que eu acho que pode estar em toda e qualquer profissão, mas aí falando do nosso lado, em especial entre os profissionais do direito. Muito bacana. Uma dúvida que eu tenho, Bianca, é pensar numa estrutura do porte do Matos Filho, né, que tem várias áreas, entre elas a área que você coordena, que é de pro bono, né? O que acaba mudando na rotina da sua área em comparação às demais áreas do escritório? E o plano de carreira para quem integra essa área é diferente? Se sim, no que difere? Não, hoje o salto foi justamente esse, é uma prática jurídica como qualquer outra do escritório. Que legal. Com foco em temas de direitos humanos, de fortalecimento de sociedade civil e cidadania, né? Então temos aí as nossas teses, os nossos casos, as nossas parcerias, os referenciamentos de caso. É uma equipe, uma jovem e dedicada equipe que enfim, passa pelos mesmos processos de avaliação, mesmos níveis de remuneração, exigência de horas, a gente bila também as horas, assim como todas as outras áreas, com as metas específicas. Então, temos aí um salto institucional mesmo, de compreensão, né, do trabalho pro bono. Eu acho ótimo isso, porque eu acho que tem muitas pessoas que querem trabalhar com pro bono, mas tem uma preocupação também em relação ao crescimento na carreira. Então, eu acho muito interessante a postura e o posicionamento do Matos Filho nesse sentido, porque é mais uma área. E você tem metas como em outras áreas, você cresce como em outras áreas. Isso é muito bacana, né? E você pode listar para a gente alguns projetos pro bono que você tem liderado nos últimos anos?
Olha, eu acho que eu não posso falar especificamente de clientes, assim como outras práticas tampouco, né? Mas eu acho que eu posso listar um pouco quais são as temáticas que a gente vem se dedicando, como que o Sim, nosso programa está estruturado. Então, e aí acho que até sobretudo por essa trajetória de pensar muito sociedade civil, organizações, entidades e tal, a gente já fazia um trabalho há 20 anos de atendimento a entidades sem fins lucrativos, mas que ele passa a ter um sentido, né? Então, a frente, né, a área específica que a gente cuida é chamada fortalecimento de organizações da sociedade civil. Então, numa compreensão de que o trabalho jurídico, que aí seja societário, tributário, trabalhista, de propriedade intelectual, todas as, né, e aí, né, ainda mais no escritório full service que a gente tem tudo isso aí à disposição e com muita qualidade, colocar isso a serviço do fortalecimento das entidades, né? E aí entendendo sociedade civil não no ponto de vista de um ponto de vista assistencialista, sem desconsiderar obviamente a importância do trabalho assistencial, mas de um ponto de vista estratégico, de defesa da democracia, de garantia de direitos, né? Então pensando organizações que têm essa orientação. Outra frente que a gente chama de promoção e defesa de direitos humanos, e aí em algumas temáticas específicas, não são todas, direitos das mulheres, e aí temos uma atuação bem relevante nessa frente. Hoje, assim, dos nossos casos de pessoas físicas, a maioria são de mulheres. Tem uma advogada na equipe, né, que veio com essa especialidade e com muita sensibilidade também na atuação. Uma frente de defesa de direitos LGBT, de direitos de refugiados e solicitantes de refúgio. Mais recentemente, em desenvolvimento, estou muito animada com a nossa frente de direitos étnico-raciais, que é um tema super relevante, né, no Brasil agora, sem dúvida. A gente tardiamente passa a discutir, né, com qualidade e atenção que merece, né, considerando todo o histórico aí do Brasil, mas a gente está desenvolvendo uma atenção especial para isso também. E temos um outro projeto em parceria com a Defensoria Pública do Estado. A Defensoria nos encaminha casos também dessas outras frentes que eu já falei, mas um outro projeto que é a atuação em audiências de custódia para presos em flagrante. E aí eu sempre gosto de reforçar o número, né, de que a gente tem a terceira taxa de encarceramento no mundo, né, o Brasil, o que é um número muito Para quem que a alarmante. gente perde? É um número alto. Rússia e Estados Unidos. É um número alto. E uma grande desse número total de encarcerados, uma quantidade grande de presos provisórios, né, aqueles que estão ali aguardando o julgamento. Então, a atuação na audiência de custódia a gente entendeu que é uma atuação pontual, não é uma coisa que a gente faz em volume, até porque o volume das demandas dos direitos humanos no Brasil é infinito. Eu falo no escritório que eu nunca vou deixar de ter demanda, nunca vou deixar de ter caso, demanda, isso não é um problema, né? O nosso trabalho tem que ser estratégico justamente no sentido negativo, né, de conter ou ser o máximo estratégico possível, buscar o maior impacto possível para, né, conter as violações. E eu acho que é muito simbólico ter um grande escritório atuando em defesa de presos em flagrante na primeira audiência, primeiro contato que esses, né, presos têm com o juiz ali, muito para verificar as condições da prisão. Então, é um projeto que a gente tem muito carinho e estamos levando as discussões, né, os HCs ao TJ, ao STJ, e aí até provocando essa reflexão sobre o quanto se encarcera no Brasil, né? E na pandemia isso foi inclusive aí teve especial relevância. Então acho que é um pouquinho do que a gente um pouquinho muito do que a gente está fazendo por lá. E acho que até também já existia no escritório né, uma rede internacional própria, né, do escritório do Porte do Matos Filho, mas algo que eu venho me dedicando bastante também. Então, a gente vem, nos últimos anos, produzindo pesquisa, né, e conhecimento para organismos nacionais e internacionais sobre a realidade dos direitos humanos no Brasil. Então, tivemos a possibilidade de colaborar com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com o Centro pela Justiça e o Direito Internacional, algumas outras, uma fundação francesa também que queria entender como era a recepção de crianças, migrantes e refugiadas no país. Então, acho que tem um caminho que vem se mostrando positivo para esse trabalho. Poxa, que interessante. Olha, parabéns de verdade pelo trabalho que vocês
vem realizando um trabalho muito bacana. A sua carreira, ela fala por si só, né? Eu fico muito contente que seja crescente realmente, como você comentou, nos escritórios dos departamentos jurídicos. E dito isso, Bianca, você acredita que a OAB ela deveria adicionar no estatuto alguma regulamentação que incentivasse os departamentos e os escritórios de advocacia a adotarem uma cota mínima de horas para a realização da advocacia pro bono? Sem dúvida. A OAB já teve um reconhecimento em 2015 e inseriu, né, a advocacia pro bono no Estatuto, artigo 30, um provimento específico, o provimento 166, que, né, traz ali um pouco mais de detalhes sobre como deve ser exercida a advocacia pro bono, mas acho que ainda temos um longo caminho a avançar, e é natural que seja assim, né, é uma mudança de cultura mesmo, né, da atividade. E aí há discussões, né? Os Estados Unidos, por exemplo, a Bar Association de Nova York estabelece um mínimo de 50 a 60 horas, se eu não me engano, para que a pessoa tenha, né, o bar, que ela tenha feito tantas horas, né, esse número de horas pro bono. Nos Estados Unidos, a gente tem outra maturidade, né, institucional sobre o Sem tema. dúvida. Aqui tem uma discussão sobre o quanto deve se preservar o caráter voluntário, né? Garantir com que seja efetivamente voluntário, mas eu acho que talvez um padrão recomendatório, né? E que a ordem também estimulasse, né, cada vez mais, porque durante muito tempo houve uma compreensão restritiva, entendendo que a advocacia pro bono seria uma forma de captação indevida de clientela, e eu acho que eram preocupações plausíveis, né? E acho que preocupações que devem estar mesmo colocadas, né? Acho que é importante que a advocacia pro bono ela preserve o sentido de atender pessoas que efetivamente não possam custear honorários, né? Que não sirva como instrumento de né, marketing ou, né, ou nada que esteja desconectado do real propósito, né? E acho que quando a gente faz todo e qualquer trabalho, Renato, com consistência, com dedicação, né? Ele fala por si, né? Então não é preciso né, buscar de nenhuma, né, fazer com que seja uma maquiagem de nenhuma atuação. Então acho que esse diálogo precisa avançar mesmo na ordem entre escritórios, entre departamentos jurídicos, para que a gente, e acho que a gente tem um potencial de contribuição enorme, né? Eu sempre gosto de dar um número. E aí não é, obviamente tem que reconhecer as especificidades absolutas aí, mas assim, a Defensoria Pública no Estado de São Paulo tem em torno de 700 defensores, né, para atender o Estado como um todo. As grandes bancas de advocacia hoje giram em torno deste número, né, cada banca individualmente, né, obviamente que a gente não vai estar falando de uma dedicação exclusiva, como o defensor, a defensora faz, mas você imagina, se há uma dedicação, né, ainda que seja parcial, desses profissionais todos somados, né, e ainda mais o Brasil que tem um número enorme de advogados, acho que a gente é um dos maiores, né, acho que tem esse número, a gente é o país com o maior número de advogados. Salvo engano, 1 milhão de advogados. 1 milhão de advogados. Pois veja bem, né? Se a gente consegue fazer, óbvio, a gente vai estar falando de não é para toda e qualquer demanda, mas tem pessoas que não conseguem, que são indocumentadas no Brasil. A gente tem, e já aconteceu, a gente já recebeu casos assim, né? Crianças indocumentadas. Então a gente está falando assim de um nível de acesso à cidadania tão básico, que todo e qualquer profissional, estudante de direito deveria, né, poderia ser capaz de colaborar, né? Então, e não é uma mudança, a gente não estou falando aqui de nada muito, sabe? Não é muito difícil de aprovar isso no Congresso. Nada é muito simples. É isso. Mas olha, que bacana. Olha, se eu puder resumir esse nosso episódio, é inspirador. Eu tenho certeza que vai inspirar a muitos, ou todos os nossos ouvintes, porque a tua trajetória é uma trajetória incrível, é um assunto que eu realmente gostaria de conhecer mais, e você trouxe um norte aqui super bacana. E olha, muito, muito obrigado de verdade por ter dividido conosco uma carreira tão bacana e numa área tão importante. Obrigada, Renato, obrigada pelo convite, um prazer ter contado aí um pouco da história, fico à disposição para quem quiser entrar em contato, conhecer um pouco mais, enfim, no que eu tiver aí na agenda, o que eu fico total, adoro poder falar sobre esse assunto e talvez
né, assim como fizeram comigo, pessoas diferentes fizeram comigo de distintas formas, poder ajudar também quem tem esse brilho nos olhos aí, essa vontade de atuar pelos direitos humanos, pela mudança social. E é Black Week na Reinvent Legal, então a palavra-chave é BW50. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.